cabelo é a moldura do rosto. Homens e mulheres ficam com a autoestima abalada quando tem problema de queda. Na internet a gente vê promessas de todos os tipos e não dá para saber o que é verdade e o que é mentira. Para falar desse assunto, o Conexão Saúde de hoje recebe um expert e a gente te convida. Vem com a gente? Olá, conectado, conectada, que bom é ter você aqui com a gente mais uma vez em mais um programa 22º, acredita? Eu acredito, porque a gente acredita muito nesse projeto e a gente acredita em você, na sua saúde, na sua qualidade de vida. Quem chegou agora, muito prazer, eu sou Marcela Moreira e tô aqui com as belíssimas Maria Eduarda e Adriana. Sejam bem-vindas, meninas. Muitíssimo obrigada. Bem-vindas, um para cada um, no plural, né? Pessoal, como vocês sabem, nosso patrocinador aqui é a farmácia Manipulare. São 20 anos de qualidade, 20 anos de história, de confiança, você sabendo que os seus suplementos, os seus medicamentos manipulados vão chegar aí para você da maneira que o seu organismo precisa. Tratamento confiável, isso não tem preço, gente, e a gente garante. A Manipular investe no Conexão Saúde porque sabe que informação salva vidas, tanto quanto remédio e suplementação. Olha só, tem um QR Code no topo da tela. Você pode apontar a câmera do seu celular e já acessar o site. Você vai ver produtos incríveis que já estão prontos ali para pronta entrega. Mas também você pode mandar a sua receita, mandar a demanda que o seu médico te passou. E aí você vai ser atendido por um farmacêutico, por uma farmacêutica, por um atendente que vai te dedicar toda a atenção e formular o que você precisa. Pode ficar tranquilo, confiar de olhos fechados. E aqui a gente tem um lema que está ensaiadinho. Como é que é? Conexão Saúde é Manipulare e Manipulare é Conexão Saúde. Ai, a gente está arrasando com esse slogan. Um beijo. Queridos, voltando aqui para nossa mesa, o assunto de hoje mobiliza emoções de todos os tipos. Porque falar de cabelo... Eu sou leonina, meninas. Então, assim, cabelo, pra mim, é assunto sério, muito sério. Pega ali no coração. E eu sei que pega no coração de muita gente que está assistindo a gente. Então, a gente tem a honra de receber um expert no assunto. Ele é um médico tricologista e ele sabe muito, gente. Ele sabe muito mesmo e vai ajudar não só nós aqui, mas você que está aí na casa, na sua casa, do outro lado, nos ouvindo. Dr. César Bedin, muito obrigada por ter recebido o convite, aceitado, estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço a vocês o convite. Muito obrigado. Ai, vai ser incrível. Doutor, muitíssimo obrigada, viu? Agradeço, Adriana. Agradeço pela confiança, por tudo. Eu que agradeço a confiança de vocês. Obrigada. Tá animada, Duda? Foi, esse assunto. O que já pediram pra gente, doutor? E a gente demorou, hein? Imagina. E vai agenda, e volta agenda, e vai. Até Exato. que... Hoje foi. Foi. Hoje tá e vai indo. ser assim, o melhor, né? Ai, vamos lá, eu tenho certeza. Excelente. Vamos começar então, doutor, para você explicar assim, quando é que a gente precisa se preocupar com essa queda de cabelo? Em que momento aquela perda do dia a dia é natural ou ela já se tornou um fator de preocupação que eu devo procurar mesmo um especialista para ter ajuda? Marcela, é importante aquele paciente, aquela pessoa que está com uma queda acentuada e que ela não melhora, tá? Então, na teoria médica, no estudo médico, ela aponta certa quantidade de queda de cabelo, tá? Só que eu não gosto de ficar falando para os meus pacientes ficar contando fio. Acho que fica uma coisa doentio o paciente ter que contar fio em casa, tá? Então, quando o paciente começa a encontrar cabelos pela casa, no piso da casa, no travesseiro, na cama, aí é o ponto importante e que não tem melhora. Aí o paciente tem que procurar uma ajuda médica. Tá? E tem um tempo, por exemplo, se isso está acontecendo há 1, 2 meses, tem um período que você chama a atenção? Todos nós temos um período do ano de troca de fios, tá? Então, porém, esse período não é prolongado, tá? Tem pacientes aí que ficam 6 meses, não é comum. Que fica 4 meses, não é normal, tá? Mas um período curto, 3 semanas, 1 mês, é uma fase natural que nós temos de queda de cabelo. Mais do que isso, acho que o paciente tem que procurar uma ajuda de um profissional. Eu quero aproveitar e entender isso que você falou,
que para mim é novidade, essa fase de troca. Correto. Qual que é esse período normal para todo mundo saber que faz parte mesmo do processo? Isso depende muito do organismo do paciente, tá? Então depende, ele vai ter uma fase durante o ano, tá? Uhum. Então é normal. Todos nós temos que trocar fio, nosso fio troca periodicamente, tá? Então, durante o ano nós vamos ter uma troca de fio, Uhum. independente de cada organismo, de cada indivíduo, Ok, tá? tá joia. Por isso que sempre tem cabelinho novo, né? Ah, Isso eu mesmo. tenho bastante, graças a mesmo. Deus. A gente percebe aqueles cabelinhos nascendo, né? É, Uhum. Ô, é a troca. Ô, doutor, a gente sabe que tem diversas causas da queda de cabelo. Quais são elas e quais os tipos mais comuns? Então, Maria Eduarda, queda de cabelo pode ser uma fase também natural, que nós não estamos numa fase, estamos com uma doença, está caindo por uma coisa anormal, tá? Porém, tem causas que são doenças de queda de cabelo. Tivemos recentemente a pandemia, tá? Então, pacientes que pegavam Covid, tinham uma fase inflamatória muito grande, tá? Que caía muito cabelo. Tive casos de pacientes mulheres de perder 90% do cabelo. Nossa. De ficar uma densidade muito baixa, tá? Então, causas inflamatórias, doenças, dengue é uma causa muito comum também, tá? Olha, Pós-parto é uma causa muito comum na mulher, tá? Por questão hormonal. Então, temos infinidade de causas de queda de cabelo. A mulher sempre é mais sensível que o homem, tá? uhum. Então, a mulher, às vezes, tem momentos de estresse, um processo depressivo, tá? Questão até de dormir mal, pode cair cabelo. Olha. Ô, doutor, e quais os tipos, assim, ou aqueles nomes que a gente fala, alopecia não sei o quê? Quais são os tipos? Correto, Maria Eduarda. O que nós temos hoje dentro das alopécias, tá? O mais comum, a alopecia androgenética, que é comum, aquele homem careca, que nós chamamos aquele calvo ou careca, tá? Então, essa é a alopecia androgenética. Porém, às vezes, você deve ter visto por aí, na rua, algum lugar, aquelas alopécias que são bem marcadas, um negocinho redondo no couro cabeludo do paciente. Essa Bem já específica, bem né? específico, bem marcada. Então, essa é uma alopécia que já não é uma alopécia androgenética. Pode ser uma alopécia areata, tá? Está acontecendo muito, que é uma doença que ela é comum em mulheres pós-menopausa, que são as alopécias frontal fibrosante, que elas apareceram depois dos anos 80, teve relato de casos mais acontecendo na Austrália, e depois hoje nós vemos em todo o mundo, tá? É causa frequente de queixas no consultório. Como eu falei para vocês, sempre em mulheres pós-menopausa, porém já está aparecendo em mulheres jovens também, tá? Então, as alopécias cicatriciais, tá? Então, eu comentei aí de 3 tipos de alopecia diferentes, alopecia androgenética, alopécias de causa inflamatória e não inflamatória, algumas cicatriciais, tá? Então, são diferentes causas de alopécias, tá? Eu fiquei com uma curiosidade baseado naquela pergunta anterior. A gente pode entender, então, que a queda de cabelo não necessariamente é o problema. Ela é um sintoma de um problema que a pessoa está tendo? Correto. É tipo uma doença, né? Que causaria... Ela está sinalizando que aquele corpo que você comentou pode ser o estresse, pode Correto. ser o processo de menopausa, inflamatório, dengue. Correto. Bariátrica, a gente soube recentemente também que é meio que inescapável a queda de cabelo por conta da cirurgia bariátrica. É muito comum, até eu vou falar assim, 90% dos pacientes pós-bariátricos vai cair cabelo, tá? Por isso que eles recebem toda uma orientação do próprio médico que fez a cirurgia da cirurgia bariátrica, que ele vai precisar uma reposição de vitaminas após a cirurgia. Porque o estômago dele foi reduzido, o intestino foi desviado, e ele não vai ter a absorção normal dessas vitaminas. Vai precisar fazer uma reposição de vitaminas. Uhum. Doutor, e nos homens, qual é a principal causa de queda de cabelo? A alopecia androgenética. Tá? Você pode explicar para nós o que é isso? O que é a alopecia androgenética? Mais comum nós vemos nos homens, tá? Porém, mulheres também têm alopecia androgenética. O que ela é? É aquele paciente que tem uma genética, pai calvo, avós calvo, a mãe pode também passar essa genética da calvície, e no folículo desse paciente vai ter um receptor hormonal, tá? Esse receptor hormonal vai atrair a dihidrotestosterona, que todo homem, toda mulher tem também, tá? E o cabelo vai começar a entrar em processo de afinamento. O cabelo vai afinar, e nós vemos hoje adolescente com 18 anos num processo de afinamento de fio, quando ele chega aí, 25, 30 anos, ele tá calvo, ele tá careca, tá? É uma causa genética,
é uma causa genética. É inevitável, né? É inevitável, porém tem tratamento. Ah, então se trata. Tem tratamento. Tem cura a alopecia androgenética? Não tem cura, tá? É uma doença, é um fator que vamos levar para o resto da vida, tá? Porém, tem tratamento. Tem E em que tratamento. consiste esses tratamentos nos homens, por exemplo? O que consiste? Tratar a causa, tá? Ah, Se nós temos um hormônio que vai chegar até no folículo e vai começar a afinar o fio, Você tem vamos que- bloquear, O hormônio. tratar de hormônio. bloquear esse hormônio. uhum, Se o hormônio está afinando o fio, vamos tratar de engrossar o fio. Então, temos Uhum. medicamento para isso, uhum, tá? entendi. Você tinha comentado com a gente em off que entre as mulheres a questão do eflúvio telógeno é o principal problema que ocasiona a queda. O que é esse eflúvio telógeno? O que acontece com o cabelo? Eflúvio telógeno, vamos falar um pouquinho dessa causa, é muito importante e, quem sabe, entre as mulheres é a principal queixa que eu tenho no consultório hoje, Ah. tá? O eflúvio telógeno é uma fase de queda capilar. O eflúvio telógeno é a fase telógena dos nossos fios, tá? A fase telógena é a fase de queda. Ela pode ter um período que é o período normal. Porém, se ela se prolongar por um período mais longo, aí é que é onde a paciente vai começar a perceber que não está dentro da normalidade. E ela pode perceber que o cabelo começou a ficar ralo, Uhum, tá? Vai voltar a crescer? Vai voltar a crescer. Porém, ela precisa ver e analisar e procurar ajuda qual que é a causa que está acontecendo isso, para procurar o tratamento correto. Doutor, então você está explicando que esse eflúvio é uma etapa no desenvolvimento do cabelo. Só para a gente entender que etapas são essas naturalmente. Correto. Nosso organismo, nós seres humanos, temos fases de cabelo que ele está estável, a fase que ele está se programando para queda e o cabelo caindo, tá? Fase anágena, telógena e catágena, tá? Então, são fases que todos nós temos durante o período do ano, tá? Vamos falando um pouco do eflúvio telógeno, né? Que é uma fase que preocupa aquele paciente, principalmente mulheres, e é a principal queixa dentro do consultório. Então, às vezes, pode ser causado esse eflúvio telógeno, essa fase de queda prolongada, por algumas doenças, como eu estava mencionando, tá? Covid, dengue, uma pós-bariátrica pode produzir um eflúvio telógeno, e até em pessoas que estão com processo de estresse, depressivo, e até pessoas que dormem mal também pode produzir um processo aí de eflúvio telógeno, tá? Uhum. Não completa o ciclo, né? Então. Ele não completa o ciclo ou ele adianta o ciclo dele. E aí fica caindo constantemente. O paciente procurou a causa, encontrou a causa, está tratando, vai estabilizar o cabelo. Entendi. Tá? É como se não desse tempo de repor aquele cabelo que caiu. Correto. O nosso organismo é tão inteligente que ele percebe que o cabelo não é o principal para sobreviver. Uhum. Então, se está com algum problema físico, o que vai eliminar primeiro? É o cabelo, tá? É o cabelo. Vai eliminar um fio para poder guardar energia para o restante do corpo. Uhum. Ô, doutor, era a minha até próxima pergunta das doenças, qual a relação, né, do pós-Covid, pós-parto com eflúvio telógico. Uhum. Você falou que já tem a ver. E qual que é a relação deles? O que modifica isso nesses pós? Vamos falar um pouco do Covid, né? Que foi um tema bem preocupante e que todo mundo que teve Covid caiu o cabelo. O Covid produz uma reação inflamatória, tá? Então, ele inflama todas as células do organismo e vai inflamar também as células do folículo, tá? Tá. E começa a eliminar esse fio, É um processo de calvície, o paciente vai ficar calvo, vai ficar careca? Não. Vai trocar um fio, vai cair, e o momento que ele estabilizar o sistema do organismo dele vai voltar a crescer esse fio novamente. Porém, o paciente precisa, quem sabe, de uma suplementação, um tratamento, uma aplicação no couro cabeludo para poder estabilizar esse momento. E a maioria das doenças são inflamatórias. A maioria. Todas, A maioria né? produz um processo inflamatório, inflamatório. tá? E no caso do parto, tem a ver com a bomba hormonal, que é o corpo da mulher? Correto. A mulher, na fase da gestação, ela conserva certos hormônios que são favoráveis para o cabelo. Então, a mulher, quando está no período gestacional, O cabelo tá lindo. tá maravilhoso, tá? Às vezes a gente olha para a mulher e fala, nossa, como ela O tá bonita, hormônio como tá ela lá tá em linda, cima, né? né? Momento que ela tenha o desprendimento da placenta, o organismo dela começa a produzir outros tipos de hormônio. E o cabelo cai, tá? É muito interessante a parte do cabelo nas mulheres, porque a mulher hoje em dia, assim, tem
infinitas causas de queda de cabelo. Às vezes o ginecologista podia colaborar um pouco mais com a questão de orientar. Anticoncepcional. Se não acertar o anticoncepcional correto, pode cair cabelo, tá? Hoje em dia está muito na moda os chips de hormonal, tá? Então, às vezes tem que analisar bem o caso para poder fazer a indicação desses chips, porque é hormônio, o paciente pode ter queda de cabelo. Às vezes vem no consultório, faço uma investigação, a paciente nem tem ideia do que está acontecendo, ela fez um chip há poucos meses atrás, implantou um chip, né? A queda. Causou a queda. DIU hormonal. Então, os DIUs que liberam hormônio também pode ser motivo de queda capilar. E, doutor, qual que é o tratamento hoje para esse tipo de queda? Adriana, sempre oriento procurar a causa. Vamos investigar a causa, o que está acontecendo, tá? Paciente que vem no consultório com queixa de queda de cabelo, fazer toda uma anamnese importante do paciente e, com certeza, coletar exames dele, tá? Tem pacientes, às vezes, que nós pedem um hemograma. O paciente nem sabe o que está acontecendo, às vezes, um problema de tireoides, um quadro de anemia, tá? Então, vamos tratar a queda. E claro que por trás disso tem medicamentos que podemos também indicar para poder recuperar esse momento aí de estabilidade do cabelo do paciente. Gente, você que está nos assistindo, deixa seu like, manda para todo mundo, porque a nossa intenção é chegar cada vez a mais pessoas. Inscreve no nosso canal, siga o nosso Instagram, @ConexãoSaúdeCast. Curta nossas publicações. Se você não tem tempo de assistir, a gente faz os cortes, a cerejinha do bolo vai estar lá, você pode ter certeza. Então não perca. E doutor, vou continuar com a minha pergunta. Você já falou mais ou menos a diferença, mas eu acho legal enfatizar. A diferença do eflúvio telógeno e da alopécia. E se podem acontecer os dois juntos. Associado, correto, Maria Eduarda. Vamos falar, como nós estávamos comentando, né? O eflúvio telógeno é uma fase de queda só. O paciente vai ficar careca por causa do eflúvio telógeno? Provavelmente não, tá? Ele vai recuperar novamente esse cabelo. Tá? Mas vamos falar que ele tenha associado uma alopecia androgenética, que eu já vejo muito no consultório. Então, tem pacientes que vêm com uma fase aguda de queda, que é o eflúvio telógeno, e eu vou investigar ele, ou ela, ele também tem alopecia androgenética associada, tá? Então, vamos tratar os dois em conjunto. Vamos recuperar essa fase e aí voltar à fase normal de crescimento e estabilidade capilar e tratar o processo da calvície androgenética. E, doutor, acho que é uma dúvida para todo mundo. Todo mundo fala, mas resolve. A gente consegue ter... O meu cabelo nunca foi de muita queda, mas... uma pessoa, né, que tem eflúvio, alopecia, ela consegue bons resultados com o tratamento, fazendo certo? Consegue, Maria Eduarda. Um detalhe importante, o teu cabelo talvez caia mais que o dela. É algo natural seu. Tá? Porém, você percebe quando está caindo mais, tá? Então, questão de tratamento, você tem que tentar tratar, com orientação de um profissional para ter aquela estabilidade como sempre foi seu cabelo, tá? Não aquilo que está caindo muito, que vai te chamar a atenção, mas tem que voltar ao natural que é seu. Então, é possível ter de volta... Com certeza. Mas o que eu percebi, você tem que verificar a causa. E cada um é um tipo de causa que a gente não sabe, né? É um motivo. Por isso que o tratamento é individualizado, né, doutor? Correto, individualizado. Por quê? O eflúvio telógeno pode ser causado por vários motivos. Covid, depressão, dengue, anemia. Então, vamos tratar a causa do paciente. É eflúvio telógeno? É eflúvio telógeno. Porém, tem uma causa que aconteceu essa fase de queda aí, tá? E a Maria Eduarda perguntou, e vou voltar a comentar novamente, pode estar associado os dois com a alopecia androgenética? Com certeza. Às vezes associa os dois aí, que nós temos que saber entender, investigar e poder tratar E pode tratar os dois simultâneos. Simultâneo, correto. Eu vou compartilhar bem pessoal mesmo. Eu tenho alopecia androgenética. Correto. Minha mãe, pelas características, aí depois fechamos o diagnóstico, a médica que me acompanha. E é muito angustiante para as mulheres, sobretudo, quando chega com esse diagnóstico, né? Porque tem esse pavor. Os homens já não se dão bem com a hipótese de calvície. Mulher, ainda mais, né? Queria aproveitar que o senhor está aqui e explicasse como que é diferente a manifestação dessa doença nas mulheres e nos homens e por que não reverte o quadro. Vamos falar, então, da alopecia androgenética feminina, né? Que é a calvície, a alopecia androgenética padrão feminino. Por que não reverte?
como estava comentando, a calvície androgenética ela não tem cura, ela tem tratamento, tá? E em muitos casos, você vai ter só uma estabilidade com o tratamento. Vai recuperar um pouco? Pode recuperar, tá? Mas às vezes, que é meu ponto de vista? Não deixar piorar aquele caso. O paciente já está preocupada, já está ansiosa por causa do cabelo. E se tiver uma piora, vai piorar ainda mais a autoestima dela, tá? Então, identificou que é uma alopecia androgenética padrão feminino, trata a causa, busca a estabilidade e, segundo plano, tentar recuperar um pouco mais de fio, tá? Aquela paciente que tratou, que já buscou a orientação médica e acha que ainda está insatisfeita, aí entra a indicação do transplante capilar, tá? Hoje o transplante capilar não é só para homens, é para mulheres também, tá? E com ótimo resultado. Então, aquela paciente que já tem uma perda grande, com uma área calva já importante e que está tratando há muito tempo e está insatisfeita, aí é a indicação do transplante. E esse padrão, o senhor falou padrão feminino, padrão masculino. Correto. Como que é esse padrão para o público entender? Como que se apresenta? O padrão feminino é diferente do homem para a mulher, tá? Então, o homem vai marcar na primeira evolução da alopecia androgenética as entradinhas e depois, quem sabe, a coroa, tá? Então, a coroa lá atrás. Aqui no homem, Começa- a entrada e aqui Correto, em cima. correto. A mulher já começa bem no meio do cabelo e vai indo, progredindo para trás, tá? O corte aqui. O penteado meio- da mulher, a linha do penteado, tá? Então, é essa linha que começa a perder densidade e aí começa a perceber mais o couro cabeludo. Então, por isso que Entendi. nós falamos padrão feminino. É um pouco diferente, é a mesma doença, a mesma fisiologia da evolução da doença, porém, as características de apresentação de cada um indivíduo é um pouquinho diferente. Perfeito. Ô, doutor, a suplementação de vitaminas, minerais é efetiva? E o que é errado que a gente vê aí, tipo assim, a gente vê tanta gente vendendo tanta coisa, a internet... Correto. Adriana, eu sempre acho importante, o nosso fio, ele tem uma formação, uma base de que certos nutrientes, minerais e vitaminas vai suplementar e vai melhorar a espessura, o crescimento, a velocidade do crescimento do fio. Porém, estamos vendo muito hoje em dia aquela automedicação. Paciente que procura informação na internet, fala lá que tal medicamento é importante para o cabelo, ele toma sem nenhuma indicação, tá? Vamos lembrar também que a sobredose de medicamento, o abuso, o excesso de vitaminas pode causar algum problema para o paciente também, tá? Então, a orientação médica sempre para aquele paciente que vai querer tratar o cabelo é importante. Porém, meus pacientes sempre eu indico, faço o exame, procuro o que o paciente está com alguma deficiência e faço a suplementação necessária. O senhor falou de exames, eu vou aproveitar e perguntar. Quais são os exames mais comuns de se pedir para fechar um diagnóstico sobre a causa dessa queda? O que o senhor costuma... O que eu peço, trabalhar? vamos falar assim do básico, que tem que pedir para o paciente que está com uma queda de cabelo ou eflúvio telógeno. O hemograma é muito importante, função da tireoides, função hepática e renal para ver se o paciente pode fazer uso da medicação. E nas mulheres, às vezes, nos homens também ver a parte hormonal também, dar uma avaliada, ver como é que está a parte hormonal, tá? Se não tem alguma alteração. Comentei anteriormente sobre a parte, hoje em dia, da reposição hormonal. Tem pacientes que chegam hoje no consultório com vamos falar da testosterona lá nas nuvens, tá? E mulheres também, né? Vai cair cabelo, se o paciente tiver genética de queda, vai cair. Então, aquele uso não Indiscriminado, orientado, indiscriminado, Correto. sobretudo por conta de academia. Correto. Então, isso aí explica Tem que ter um melhor, pé porque atrás, acho que né? muita gente precisa ouvir isso. O paciente vai querer melhorar a parte física, né? Aham. A parte estética também, e vai piorar o cabelo. Então, se ele tiver genética de alopecia, de calvície androgenética, Para acentuar. com certeza que vai cair cabelo, tá? Tanto para homens quanto para mulheres. Para mulheres também. Tenho várias pacientes, vamos falar de mulheres que vêm no consultório usando anabolizante ou fazendo uma reposição hormonal leve e com queixa capilar. Então, pedimos exames também, porém sabemos que a causa é esse hormônio excessivo aí, sem orientação médica, que é a causa da queda capilar dela. Certo. Mas olha, para você ver, a falta de hormônio pode ter queda. Pode O também. E o excesso excesso também. Tudo você tem que ter o... Agora o paciente vem no consultório e fala, doutor, você é contra uma reposição hormonal? O paciente tem sintomas, tá levando um estilo de vida que tá ruim, tá cansado, procura um especialista na área, tá? E E repõe. repõe, não sou contra, tá?
eu sou a favor que tudo tenha uma harmonia. Claro. Cabelo, parte física, Claro. tá? Então, harmonia, Conciliar, né? conciliar tudo, com dentro do certeza. possível. Tem que ser o equilíbrio, né? Nada de menos e nada de mais. Né? Mas existem situações em que é inconciliável, por exemplo, digamos que os meus hormônios estão descompensados, eu tenho prescrição para fazer a reposição e aquela reposição vai afetar o desenvolvimento do meu cabelo. Isso pode acontecer e eu preciso tomar uma decisão? Pode, Marcelo, eu já tive que fazer, é chato pra mim também, ter que falar pro paciente escolher o que ele vai preferir, se é cuidar o cabelo ou cuidar a parte estética, tá? Eu vou tocar um tema muito importante que chama muita atenção hoje, a questão de libido, principalmente em homens. Por tá? favor. Então, tem homens que chegam no consultório, peço o exame, ele tem uma testo, vamos falar assim, normal, porém a libido dele não tá legal. Então, ele procura o médico especialista na área e ele faz uma reposição hormonal, chega um ponto que ele se sente bem, libido ficou legal. Só que o cabelo... Porém, o cabelo começa a cair, tá? É o excesso. Aí né? ele vem comigo, eu prescrevo o tratamento, porém o tratamento que eu vou não vai conciliar fazer os dois. Então, às vezes, orienta alguma coisa mais tópica, mais aplicação no couro cabeludo, porém, o paciente vai dar, com certeza, aquela certa importância para a parte da libido. Então, ele vai tratar a parte, tentar conciliar, né? Então, às vezes, eu tenho que fazer essa parte aí de falar para ele o que ele vai ter que escolher, Sim. tá? É uma parte chata, mas necessária. Necessária. Nem sempre a gente consegue ter tudo, né? Ô, doutor, você falou das terapias, aplicações. O que são essas terapias? LED, laser? Elas são realmente benéficas? Essas aplicações? Maria Eduarda, sempre, eu sou daquele padrão que vai indicar alguma coisa para o paciente, tenha testes, tenha estudos que comprove que o que você vai indicar funciona, tá? Não vamos encher o paciente de medicamento, de aplicações, de aparelhos, se é que não tem efeito, tá? Então, você comentou de algumas aplicações. O que eu vou aplicar no couro cabeludo do paciente? Geralmente é aquilo mais ou menos que ele toma, tá? É finasterida, é minoxidil, é dutasterida, tá? São fatores de crescimento que nós vamos injetar no couro cabeludo do paciente, tá? Isso funciona e eu vejo diariamente o efeito nos meus pacientes, tá? Você comentou de LED, luz de LED, tá? Então, o FDA nos Estados Unidos, ele preconiza, ele orienta alguns tratamentos que funcionam realmente, e entre eles está a luz de LED, tá? Então, o LED, a fototerapia, é recomendada e ajuda no cabelo, tanto nas alopécias cicatriciais, como também na alopecia androgenética. Tem muitas opções, então, antes de chegar no transplante, né? Bastante. Tem muitos pacientes que chegam no consultório e que falam, doutor, vim para fazer transplante. Aí está o ponto do médico ser sincero, se é necessário o transplante ou não. Porque realmente, como a Maria Eduarda comentou, tem tratamento prévio para, às vezes, que não precisa deixar o paciente chegar ao transplante. Tá? E que funciona. E essas terapias para couro cabeludo, principalmente, a gente vê na internet, é uma coisa mais popularizada, assim. Acho que o senhor sabe do que eu estou dizendo. Massagens, estimulações. Isso tem comprovação, tem aplicação em alguns casos? Marcela, é uma coisa assim que eu não faço no consultório, tá? Ajuda, vai melhorar, quem sabe, a circulação do couro cabeludo, tá? Aquele paciente que tem um processo aí de calvície, de alopecia androgenética, ele precisa melhorar a circulação do couro cabeludo. Então, alguns procedimentos pode favorecer, tá? Mas eu sempre sou daquele perfil de indicar aquilo que realmente tem provas... Comprovação que funciona, tá? Pode ir, Dri, pode ir. Eu queria saber o seguinte, a mulher que usa muito secador, chapinha... Correto. Tá? Isso acentua a queda? Acentua. E também uma outra pergunta, doutor... Qual é a idade que começa a ter queda de cabelo? O homem e a mulher? Tudo aquilo que tem aumento de temperatura no couro cabeludo, tá? Secador, até o chuveiro quente. A temperatura da água, às vezes, não favorece para o nosso cabelo, tá? Então, eu sempre oriento o paciente aí ter um cuidado com chuveiro. Secador quente não é bacana, não é legal, tá? Às vezes tem paciente que vem, mulheres, que vem bem com a parte frontal, aquele cabelo mais ralinho. Ela abusa do secador, ela abusa da chapinha, tá? Então, tem que saber... É uma agressão, né? É uma agressão física aí que pode danificar o cabelo, tá? Que pode danificar e produzir queda. Aquele cabelinho que ele é danificado constantemente é um cabelo que às vezes não pode nascer mais, que ele vai entender que
que ele foi agredido constantemente, ele não vai nascer mais, Uhum. tá? Nossa, que perigo, hein? É. Quem usa Ô, doutor, muito... e a chapinha, mesmo... Olha eu, né, querendo saber. Mesmo não Não atinge no tendo, couro. não tendo Na contato com haste o couro só. cabeludo? Maria Eduarda, aí ele pode produzir uma quebra do fio, né? Entendi. Mas se ele não chegar, não ter essa elevação de temperatura do couro cabeludo, não vai afetar o couro cabeludo. O que pode produzir é uma quebra do fio só. Mas também é prejudicial, né? É prejudicial A saúde também. do fio. Tá? Agora, vamos lá. Ah. Vamos fazer o meio termo, né? Vai ficar sem? As mulheres ficam sem? Não. Não vão ficar sem. Mas não precisa fazer todo dia, Correto, né? ter um certo controle aí, né? Ter um certo Uhum. controle que não vai causar uma alopécia tendo um controle e um cuidado. Que nem tipo assim, hoje eu vim aqui, né? Eu fiz uma Com escova. Belíssima, belíssima. certeza. Né? O que não pode ser rotina, né? Aham. Às vezes vem um paciente no consultório, vai lá e eu proíbo tudo ele, de fazer tudo. O paciente sai de lá brabo comigo. É, não Aham. pode, né? Tem Não. que... Vamos também ser um meio termo, vamos ver o que o paciente precisa da parte estética, o que ele quer fazer. E boné? Acho que a Adri Ah, perguntou. boné. Homens- Nossa. Boné é um É. tema importante que é diariamente que tem essa pergunta, né? Questão de boné. O que o boné pode prejudicar? Questão de aumento da oleosidade, tá? Agora tem gente que fala, às vezes muito adolescente, né? A mãe fala, tira o boné que vai cair o cabelo. Não cai. É mentira, tá? Ai, mentira. Então é mito questão do boné. O boné não é causa de alopécia, de calvície, tá? Não é causa. O fator principal É oleosidade. e a genética do paciente. No caso da queda, da calvície, é a genética, genética. e o boné, o que Ô, doutor, influencia a e me oleosidade. fala se é mito ou verdade também. Tem muita gente que fala, só pode lavar cabelo um dia sim, um dia não. Não pode lavar todo dia. Outras não, tem que lavar todo dia, porque senão fica oleoso. O que eu tenho que fazer? Maria Eduarda, quanto mais limpo o couro cabeludo, mais saudável. Não pode deixar ficar oleoso. Correto, tá? Tem mulheres assim, que quer lavar o cabelo 2 vezes por semana. Eu acho muito pouco. Eu acho pouco, tá? Sempre, agora tem mulheres que precisa lavar todo dia, porque senão fica Por muito conta da oleoso. E não vai Oleosidade. cair por conta disso. Não, como eu falo, aquela paciente que fala, não, tomei banho, hoje caiu. Não é que caiu, o cabelo já estava solto, ele estava desprendido, ele ia cair, tá? Então não é o motivo de lavar muito que vai cair o cabelo. Se lavar muito e secar todo dia, aí sim. Se secar com secador quente. Agora, secar um processo natural, não é Não. motivo de queda de cabelo. Qual que é a maneira correta desse cabelo secar? Tomar banho, deitar com a cabeça molhada no travesseiro? Não é muito Não, saudável é- dormir com o cabelo úmido, tá? Aham. Às vezes tentar secar máximo com um secador. Hoje os secadores vêm com a opção de secar frio também, né? Sem calor. Então, às vezes, tentar bater um pouquinho o secador no cabelo, Só dar pra uma tirar secadinha, aquele... a umidade, tá? Então, e aí pode dormir normal, não vai alterar em nada. Uhum. Você sabe o que eu percebo? O meu cabelo, ele fica muito bom por vários dias. E quando eu demoro para lavar, quando eu lavo, como cai por conta da oleosidade. Por isso que não Correto, pode realmente ficar correto. muito tempo Correto. sem lavar. Couro cabeludo não pode ficar oleoso, tá? Uhum. Então, nós comentamos a indicação é individual para cada paciente, tá? Tem mulheres que tem que lavar todo dia. Tem mulheres que, às vezes, lavando dia sim, dia não, tá bacana, tá? Agora, para homens, eu prefiro Todo indicar para o meu dia. paciente todo dia, se puder, de homem é manhã e de fácil, noite. né? É fácil, é prático. Olha, de manhã Tá. e de noite? Lavar de também. manhã e de noite, Uhum. tá? Tirar a oleosidade do couro cabeludo. Peraí, só mais uma pergunta que você não respondeu. A idade que começa a ter queda de cabelo? Normal. Também é muito individual, tá? Eu tenho pacientes, e vamos falar de homens, que 15 anos já tá com as entradinhas marcadas. Mas Tá? por conta da parte genética, Genética, tá? Mulheres, mesma coisa. Tem mulheres que bem nova, 20, 22 anos, tem a parte genética, começa o cabelo cair, afinar, começa a ficar ralinho, tá? Em mulheres, vamos falar na parte mais na pós-menopausa. As mulheres têm Uma um queda. certo afinamento, envelhecimento capilar pós-menopausa. Tem um fator hormonal por trás também, né? Então, tem mulheres que vêm no consultório e tem toda a relação, tá entrando na menopausa, tá se queixando que o cabelo tá ficando ruim, fino, perdeu densidade, mas é a parte hormonal também que tá tomando, tá? Doutor, depois da menopausa é assim, ó, Ai, não fala isso, Dri, ainda não bem fala. que eu tô longe, viu? Senão a audiência Porque- vai ficar desesperada. Não, mas eu falo, a gente tem que cuidar, né, se prevenir. Sim, Hoje tem muita alternativa, Com tem né, alternativa, Com certeza. Então, pelo que você está explicando, o cabelo também envelhece. com certeza. Então, É o processo de envelhecimento de todo mesmo o que a corpo. gente não tenha
Nenhuma questão ao longo da vida, nenhuma alopécia, nenhuma A infecção. troca é normal. O né? normal. processo de envelhecimento já Tem tende uma a levar à alopécia que a queda. literatura fala, relata, que é a alopécia senil, né? Hum, O paciente vai envelhecendo, o cabelo vai envelhecendo, vai ficando ralo, vai perdendo densidade capilar. E Tá. você vê aquelas velhinhas com o cabelo ralinho. Correto, isso mesmo. Isso é muito comum, né, da gente ver. Enquanto... Perdão, pode Essa falar. paciente deveria suplementar quando ela percebeu lá na pós-menopausa que o cabelo começou a ficar pior, começou a perder densidade. Aí Teria é legal que uma ter. suplementação, uma investigação, ver o que está acontecendo e um tratamento. Poderia ajudar. Correto. Enquanto a gente estava falando, eu lembrei de mais uma coisa. Nessa questão de prática de atividade física, suor, o que é preferível? Claro que por questão de higiene a gente quer já tomar um banho e já lavar. Mas, por exemplo, eu fiz uma atividade física no fim do dia ontem, vou fazer outra amanhã de manhã. Vou deixar para lavar o cabelo só no outro dia. Tá errado, tem que lavar logo depois da atividade, ou não? É melhor economizar cabelo e só lavar no outro dia. Qual que é a O orientação? correto é tirar a oleosidade do cabelo. De todo jeito. É tirar. Porém, vamos falar um pouco de a diferença entre homens e mulheres, né? O homem fez atividade física, vai lá e lava, tá tranquilo. Uhum. Agora a mulher vai lavar de noite e vai voltar a lavar de manhã novamente. Não vai. Dificulta um pouco, né? Dificulta. Então é questão de colocar aí na balança. Na e balança. O Por- suor agride? o suor faz transforma em mal? oleosidade. Sim. Tá. Transforma em Ele vai oleosidade. ser... Existe até produtos pra proteger de suor, um negócio assim. Eu não tenho, nunca usei, mas eu sei que tem. Tá. Existem produtos. Deixa eu Ok. fazer uma perguntinha. Cabelo preso. Quem prende muito cabelo? Ótima pergunta, Adriana. A tração do cabelo, tá? Nós estávamos comentando de atividade física. Aquela mulher que vai na academia e não quer ficar com o cabelo balançando, vai lá e prende de doer o couro cabeludo. Isso pode levar a uma alopécia de tração, tá? A tração permanente, contínua do cabelo pode levar a uma alopécia, tá? Que é a alopécia de tração. Aquele Nossa. cabelo não nasce mais. Sabe? E é real. A gente foi num casamento e eu fiz um coque aqui, assim, mas ficou assim, muito preso, muito preso. No outro dia eu lavei, arranquei, né, milhões de grampo, enfim. E lavei. O tanto de cabelo Tracionou. que caiu e Tracionou. tudo quebrado. Tudo Isso. quebrado. Tracionou. Aí eu mudei. Cabelo Cortei solto. o cabelo. Mas olha pra você ver. é muito. Eu Sim. fiquei abismado tanto de cabelo Aqueles que caiu. elastiquinho, né? Que Sim. não deve ser muito Aham. interessante. Até eu vejo muito no consultório o cabelo afro, né? Então as mulheres fazem aquelas trancinhas e aquilo traciona muito. Traciona muito e com o tempo começa a cair e não nasce mais, tá? É a alopécia de tração. Interessante. É a alopécia de Essa tração. eu nunca tinha ouvido falar, realmente. E eu acho assim também o que colabora hoje a gente pinta muito cabelo, né? Faz luzes, pinta, faz chapinha, depois Química. alisa. Química. Sim. E antigamente fazia permanente, suporte. Acho que tudo Doutor, isso, né? eu acho interessante a gente bater num ponto do minoxidil, que é um medicamento, assim, que está sendo muito usado. Os resultados são ótimos, a gente vê na prática. Com certeza. Só que tem muita gente que nem sabe como funciona e quer tomar, quer comprar. E Correto. para quem não sabe, a gente, para fazer o minoxidil, a gente tem que ter uma licença especial. Ele é de baixo índice terapêutico, então, assim, ele pode ser fatal. É muito fácil matar uma pessoa com minoxidil em doses erradas. Vamos Sério? ser bem drásticos, sim. Então, e tem muita gente querendo, assim, Consumir tomar sem porque nenhuma- o outro falou, enfim. Aham. Explica pra nós o papel do minoxidil, por que que ele é tão... Ele é muito benéfico, mas Sim. também, ao mesmo tempo, ele também a gente tem que ter atenção pra ele, pra alertar Correto. mesmo. Maria Eduarda, se for colocar hoje, perguntar para mim quais são os 3 principais medicamentos para tratamento capilar, entre os 3 está minoxidil, tá? Para mim é um dos principais medicamentos com melhor efeito. Você comentou um pouco sobre os riscos do minoxidil. Então, o minoxidil, a apresentação dele, ele tem tanto tópico como via oral também, e para injetar, fazer as mesoterapias no couro cabeludo. O minoxidil, há anos atrás, ele era um remédio antihipertensivo, tá? E ele foi descontinuado, esse medicamento, como antihipertensivo por alguns problemas, alguns efeitos colaterais que ele tinha na época, tá? Hoje não se usa mais. Porém, se percebeu que na época, paciente que tinha pressão alta e usava esse medicamento, crescia cabelo. Então, foi feito ele em doses menores, em apresentações diferentes, para tratar a alopecia androgenética, tá?
Hoje nós temos ele em loção tópica para injetar no couro cabeludo e via oral, tá? Então, o médico que vai indicar, o paciente não pode se automedicar. Tem que ter uma indicação, ver a dose. Mulheres e homens não são doses iguais, são doses diferentes, tá? E começar o uso, sempre eu gosto de começar o uso com uma dose baixa. E aí, com o tempo, vendo como é que o paciente reage ao tratamento e aumentando a dose, tá? Então, é importante ter essa orientação aí do profissional para poder saber usar o medicamento de forma correta. Mas ele dá resposta. Dá. O minoxidil, ele é um vasodilatador, então ele vai aumentar a circulação do couro cabeludo. Uhum. Nós tendo a melhor circulação no couro cabeludo, vai nutrir melhor o fio. Então, o paciente percebe que o cabelo cresce, engrossa, tem uma velocidade de crescimento mais rápida. Então, para mim, como volto a repetir, para mim, um dos melhores medicamentos para tratamento capilar é o minoxidil. E, em geral, quanto tempo demora para ele começar a apresentar resultados? O É uso constante? É, Perdão. Todo tratamento capilar é uso constante, tá? Paciente que abandona o tratamento, o cabelo vai voltar a piorar. Uhum. Então, o minoxidil, tanto uso tópico como via oral, assim, o oral ele tem até um resultado um pouco mais rápido, tá? Mas, geralmente, a partir de 3 meses, o paciente começa a perceber a melhora. Uhum. É importante explicar para o nosso paciente. O paciente usa um medicamento que a 15 dias cresce cabelo. Aí Não vai né? acontecer, Uhum. tá? Então, tem que orientar bem o paciente. Ele tem que ser consciente que o tratamento tem que ter uma persistência aí. 3 meses ele vai começar a ter um resultado. Uhum. Claro que a gente está o tempo todo batendo na tecla de vá ao seu médico, agende com o doutor César, converse o que é o seu tratamento especificamente. Agora, considerando que muita gente usa, e até tendo acompanhamento médico, o minoxidil, mas às vezes está usando da maneira inadequada, assim, no uso tópico principalmente. Você pode orientar como é que é o jeito certo de se usar? Minoxidil tem dose, tem horário, né? Tem horário? Tem horário, dependendo da apresentação do medicamento. Hoje tem minoxidil, vamos falar do tópico, tem para borrifar, tem em gotas, tá? Então, o médico que vai prescrever o medicamento, ele vai orientar a apresentação do medicamento e a dose correta, tá? Uhum. Então, hoje o minoxidil, vamos falar de tópico, ele tem para vender manipulado, que você pode associar a outros medicamentos, que eu gosto bastante, tá? E ele também tem na farmácia para vender. Então, depende da apresentação do medicamento, o médico vai orientar a dose correta, Uhum. tá? Perfeito. Vamos lembrar que o minoxidil tópico é uma opção muito legal para o paciente, para ele poder associar com outros medicamentos também, para ter um melhor resultado, Uhum. tá? Quais são as outras dois medicamentos, doutor, que o senhor comentou que os Eram 3 3. eram 3? Então, o minoxidil... Vamos falar os outros 2 medicamentos que eu gosto muito. Tanto para homem como para mulher, a finasterida e a dutasterida, que tem o mesmo efeito, eu vou falar que seja o mesmo medicamento, tá? Uhum. Finasterida e dutasterida, e para mulheres, espironolactona. Então, fecha os 3 medicamentos que eu mais gosto para tratamento capilar. Vamos Tá. lá, outra Estamos aqui polêmica. achando... Vamos lá. Os homens, eles ainda têm o preconceito da finasterida? Tem bastante, Maria Eduarda, bastante. Isso aí é diariamente. E, doutor, Diariamente. É porque, aquela como ele comentou, a finasterida, o efeito colateral... Correto. Então, esses medicamentos têm efeito colateral, Aham. tá? Só que hoje em dia, todo mundo, os homens que vêm no consultório que é calvo, ele tem um medo de tratar, Uhum. por ter diminuição de libido, tá? É um efeito colateral, o paciente tem que ser consciente que é um efeito colateral, porém é uma porcentagem muito baixa, tá? Os estudos apontam aí 5% de quem usa. Ai, muito pouco. É muito a maioria não tem, né? É muito baixo. O paciente que precisa tratar o cabelo, ele tem que saber diferenciar se ele realmente é o efeito do medicamento ou ele está com algum outro processo, está estressado, está cansado, tem algum problema que pode estar afetando essa questão da libido, tá? Sim. Não pode jogar a culpa no tratamento, porque às vezes o paciente deixa de tratar o cabelo e a causa não é o medicamento, tá? Uhum. Então, às vezes, conversar com o médico, explicar o que está acontecendo, saber entender do medicamento para não abandonar esse tratamento que é tão importante. Uhum. Então é bem baixo a porcentagem. É Então... 5% de quem usa esse medicamento. Uma coisa que eu tenho feito muito no consultório eu sempre, a finasterida, dutasterida, eu dou a dose recomendada. Paciente que realmente teve efeito colateral, vamos diminuir a dose. Por exemplo, a dutasterida ela tem efeito de 48 horas no organismo. Então, se ele tomar dia Cada sim, dia 2 não, ele vai estar dias, coberto. sim. Então, vamos diminuir a dose que vai ter efeito. Realmente não melhorou? Vamos passar, tem opção tópica, tem opção para injetar no couro cabeludo.
E a função dela qual é? Você disse que o minoxidil é vasodilatador. Vasodilatador. A dutasterida e a finasterida, ela vai inibir a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, que é aquele hormônio que vai no nosso folículo e que vai começar a afinar o cabelo, tá? Certo. Então, ela vai fazer essa inibição Que são de nos casos de conversão alopécia, né? da alopecia androgenética. Perfeito. Da alopecia androgenética. E pra gente fechar a tríade, a espironolactona, ela age de que maneira? A espironolactona é semelhante à dutasterida e à finasterida. O problema é que tem um processo, tem um pouco de diurético também, e ela bloqueia também essa parte hormonal na mulher. E o que ela ajuda bastante na mulher também? É tirar a oleosidade da face. Nossa, quem tem acne ajuda Isso. muito. É tratamento da acne também. Então, mulheres que têm a pele oleosa, vai ajudar bastante. Várias vantagens. Cabelo oleoso vai ajudar muito, tá? Ô, doutor, a gente tem um quadro que chama Receitinha. Aham. É uma dica prática, assim, pra quem tá assistindo. E a minha pergunta é, vamos imaginar um cenário de uma pessoa com os exames ideais, não tem doença nenhuma, tá tudo perfeito. O que é obrigatório e proibido para evitar queda de cabelo? Vamos apontar, quem sabe 4, 5 pontos aí. Então vai. Que nós vamos lembrando. Vamos lá, não deixar o cabelo ficar oleoso, tá? Então, a higiene do cabelo, importante, tá? Nós falamos anteriormente da forma de pentear, não vai ficar puxando o cabelo, tá? Vai produzir a atração do fio, vai cair cabelo também. Falamos Da suplementação. suplementação, tá? Então, o paciente aí ter uma suplementação bacana vai ajudar o cabelo também. Falamos anteriormente sobre secador, chapinha, Isso. tá? Diminuir Não abusa. Não água abusa. quente. Água quente do chuveiro, não abusa também, tá? Quem que não gosta de um banho quente? Nossa. Mas dá uma controlada. Dá uma controlada. Às vezes tem que tentar lavar o corpo e não lavar a cabeça na água quente. E depois, na hora de lavar o cabelo, diminui a temperatura. Dá uma controladinha aí que vai ajudar bastante, tá? Perfeito. Tem que ser água fria. Maria Eduarda, morna, menos de morna Pra fria. pra fria, tá? Pra fria. Mas não abusa que a água sai fumaça da água, Nossa, porque eu vai... amo, gente. É gostoso, né? Mas eu eu não gosto, percebo não. quando Eu você só- lava o cabelo no salão, teu cabelo fica lindo, com brilho, mas por quê? É a água a água também. não é tão quente. Correto. Tem Faz tudo a toda ver. a diferença. Tem tudo a ver, sim. Olha, gente, dicas básicas, né? Sim, com certeza. tudo facinho Bem pra fazer. acessível. É. Nem Nem a Maria grande Eduarda sério. comentou, o paciente está às vezes com todos os exames normais, porém está caindo um pouco de cabelo, está tendo algum problema. Às vezes apenas dá uma reciclada, aí, um ajuste nas condutas dele que vai Já melhorar melhora. bastante. E não ficar se aventurando, né, doutora? Ficar tomando coisa sem nem... Desnecessário, desnecessária, sem prescrição. O Correto. senhor é o segundo ou terceiro convidado Uhum. que traz esse alerta da questão do abuso de substâncias por Correto. conta de academia, que acabam trazendo problemas importantes, E né? hoje se vende muito na farmácia medicamentos que são liberados e que o abuso dele pode trazer alguma sequela para o paciente. Então, o paciente tem que ser consciente, não se automedique. Uhum. Procura orientação, saber o que realmente vai solucionar o problema dele, que vai ser favorável para ele. Com certeza. E a gente vê que a internet vende tudo, né? Ah, Internet também. É um ponto aí que às vezes promete muita coisa. Tem um lado econômico que às vezes o paciente gasta sem solução nenhuma. é verdade. Temos que ficar Eu sei atento. disso. Já fiz muito. Se falar assim, titica de galinha na cabeça, Funciona. vamos lá, É. pagar não sei quantos, 10 vezes X. Não, pagava. Agora a gente já tem mais, né, experiência e informação e sabe que tem que estar baseado em ciência, comprovação, resultado, certeza. né? Não dá para ficar acreditando em milagre, porque não é assim que funciona, né? Com certeza. Doutor César, muito obrigada. A gente já tá Já finalizando. vai Porque a gente tá aqui acabar. hoje num papinho de café, né? Se deixar É. o pessoal da câmera, da foto, ninguém vai embora. A gente vai ficar aqui querendo diquinhas 1000. Mas a gente já deixa, então, um convite para sua volta, para a gente tratar da questão dos transplantes. Ótimo. É um assunto que merece todo um Todo episódio cuidado, né? e toda a nossa atenção. Tem muita novidade, muita coisa nova mesmo, técnicas diferentes, né?
Então, a gente quer que a gente possa trazer de novo você aqui Com para a certeza. gente tratar desses À assuntos. disposição aí. E a mesa ficar Tem mais aberta, assunto né? para nós conversar ainda. Doutor César, muitíssimo obrigada. Obrigado, Adriano. Tá? Obrigado Assim, pelo ó, convite. Gratidão sempre. Eu agradeço por tudo. Maria Também Eduarda, quero te agradecer, doutor. valeu. Eu cheguei pra ele e falei, doutor, você não tem como falar não. Realmente não tinha Olha, mesmo. Eduarda, não tem aprendeu. como. Aí, a Duda aprendeu com a Adriana, Aí, uma mulher que não aceita não. Aí deu certo. E já deixo o sim para próxima Pro oportunidade. próximo Já deixo o Ótimo. sim aí. Muito Muito obrigada. obrigada. E como é que a gente recebe os convidados, Dri? Ah, doutor, eu te Né? trouxe um presente. Pra querer Ei, voltar, a tava gente escondido. mima. É, aqui pra você. Adriano, obrigado. hein? Abre só pra gente ver Valeu. o que você ganhou. O que veio aqui? É. Ela mudou a sacola recentemente, ela tá muito exibida com essa sacola olha chique. aqui, gente, que linda. Achei bem elegante. Olha, O que temos? Olha o que ele ganhou. O que é? melatonina. Uma melatonina em Ah. goma. Sabe por quê? Ele Hum. falou que sono é importante É para não ter importante. queda de É cabelo. importante. Então tá aqui a dica. Quem Muito não bom. consegue tomar cápsula, gomas de melatonina. Ó, e tem melatonina, triptofano, vitamina B6 e B3. Ótimo, Que excelente. legal. É ótimo. Hoje à noite já vai Super uma. nutritivo. Vai Aí depois você gostar. fala do resultado pra gente. Ótimo. Orientação para tomar horário. Uma Só à noite. Você sabe Antes. que a melatonina... Melatonina precisa de escuro, Aquele cuidado Precisa da dar. melatonina. Sim. É. Ótimo. tá? Hoje à noite já vai, então. Vamos fazer o teste. Certinho. Maravilha. Obrigada, eu. Valeu. Querido por tudo. conectado, querida conectada, muito obrigada mais uma vez por ter estado conosco, por ficar conosco até aqui. Ó, antes de eu finalizar, me desculpa, eu tossi algumas vezes, gente. Eu tô saindo de uma gripe, eu tentei ao máximo não dar bandeira, mas infelizmente escapou. Então, obrigada pela sua paciência, né? Obrigada por por ficar conosco até agora. Nesse período, segue a gente lá no @Conexão Saúdecast. Ali a gente tá todo dia trocando informação, tá pertinho, ouvindo vocês, trazendo para cá os assuntos que vocês pedem. Já deixa o seu like nesse vídeo, compartilha, ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas. Afinal de contas, a gente quer que as pessoas vivam mais e melhor. Um beijo